Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta aqui no ponto onde paramos no último slide, né? 126. Estaremos agora falando sobre equipamento de ventilação mecânica. Então a ventilação é extremamente importante no espaço confinado. A gente tendo um bom planejamento, um bom procedimento de ventilação, os equipamentos adequados, bem especificados, isso com certeza contribuirá muito para a segurança dos trabalhadores. Então, vou ver alguns itens que se fala de ventilação. Um equipamento de ventilação mecânica deve ser utilizado para obter as condições de entrada aceitáveis, por meio de insuflação e ou exaustão de ar. Mas tem técnicas para isso. Como é que ele é colocado, para tentar fazer uma movimentação na atmosfera de forma adequada. Os ventiladores devem ser adequados ao trabalho. Então, existe também cálculos, equações voltadas para o tempo que se faz ali daquela ventilação. Isso tudo, toda essa informação vai estar colocada no prontuário do espaço confinado. Quando você tiver a tarefa do prontuário do espaço confinado, você vai perceber isso aí de uma maneira bem adequada. Então, continuando. Um equipamento de ventilação mecânica deve ser utilizado para obter as condições de entrada aceitáveis, por meio de insuflação de ar. Então, aqui está repetindo. Ventiladores em áreas classificadas devem possuir marcação apropriada de acordo com a ABNT-NBR, IEC, vendo aqui a numeração, né? E a portaria do Inmetro. Então, os ventiladores em áreas classificadas. A gente sabe que o espaço confinado ele pode ser ao mesmo tempo também uma área classificada, vai depender, mas se não é área classificada, não precisará estar nesse enquadramento aqui, atender esses requisitos. Mas por que esses requisitos? Porque uma área classificada é uma área com potencialidade de ter uma atmosfera em condições normais de trabalho explosiva. E por sua vez, mesmo que não seja considerada uma área classificada que é em termos de condições normais de trabalho, de operação normal, pode acontecer também de haver um incidente, se tornar uma atmosfera explosiva. Aí implica trabalhar com os mesmos princípios. Bem como ser protegido contra descargas eletrostáticas, incluindo o aterramento dos equipamentos. A gente sabe da importância do aterramento, conforme as subseções que está aqui no 14 e 15 da NR12. Então, na NR12 fala sobre aterramento em máquinas e equipamentos. Na NR12, melhor dizendo. Sistema de comunicação. O sistema de comunicação deve estar em perfeito estado de funcionamento, propiciando um diálogo adequado e eficiente entre o supervisor de entrada e o vigia e os trabalhadores e o vigia e a equipe de salvamento. Então aqui, pessoal, já está falando do sistema de comunicação que por muitas das vezes precisa ser intrinsecamente seguro, que já comentamos. Detalhe que eu acabei não falando no slide anterior. Aqui nós estamos falando de ventilação, tem 2 slides falando de ventilação. Contudo, mais à frente nós vamos estar mostrando os exemplos da ventilação, tá certo? Então esse assunto não está encerrado não. Só falamos aqui o que está dentro da norma, obedecendo a sequência da norma, mas tem lá os anexos que vai estar falando da ventilação. Então vai ser uma parte que vai te dar um conhecimento bem aprimorado sobre esse assunto. Então na comunicação tem que ser intrinsecamente seguro e a comunicação tem que ser eficaz. Sistema de comunicação com utilização de rádios ou dispositivos elétricos e eletrônicos em áreas classificadas deve possuir marcação apropriada, tá vendo? Então, tudo que se refere à classificada, que é uma área com probabilidade de chegar a uma atmosfera explosiva, então você precisa estar muito atento a esses detalhes. Então, você, no módulo que fala de área classificada, você precisa ter uma visão sistêmica desse treinamento para você entender que todas essas informações, mesmo em forma modular, elas vão se complementando e vão fechando ali o ciclo do conhecimento necessário a se ter para trabalhar com a área classificada. Equipamento de proteção individual e coletiva, coletivo e individual. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem ser adequados ao meio ambiente de trabalho, lógico. E também nós temos um módulo falando do EPI. Então, o EPI tem proteção para a cabeça, proteção para os membros superiores, membros inferiores, proteção para o tronco, proteção para os membros, proteção para os pés, para as mãos, para a face, para os olhos. Então tem proteção de tudo quanto é tipo. Então tem que se estabelecer a proteção apropriada para aquela atividade. Então o que a gente costuma orientar? É preciso ter um mapeamento.
Como assim? Ó, o profissional ele é mecânico, então todo o aparato que aquele mecânico para aquele tipo de risco precisa. Mesma coisa o entrante do espaço confinado, o profissional de entrada do espaço confinado, ele precisa também ter alencado quais são os EPIs que ele usa. Daí a importância de termos a ordem de serviço e com tudo isso informado e também no prontuário quais são os EPIs para aqueles indivíduos que entram definidos adequadamente. Aí já entra o pessoal de segurança do trabalho, tem que ter o CA, a qualificação do equipamento, que a gente ensina no treinamento, no módulo aqui da parte de EPI. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, eu reitero que é preciso ter um entendimento sistêmico disso tudo, para você entender que não é um monte de informação solta, não. As informações precisam estar agregadas, uma dando continuidade à outra, uma alimentando a outra, uma complementando, para se dar todo o entendimento necessário. Movimentadores de pessoas. Então, os movimentadores de pessoas devem ser adequados ao meio de trabalho. Então, movimentar pessoas. Então, colocar pessoas dentro de um espaço confinado, vai ser por escada, vai ser por içamento. Então, se for içamento, já envolve cestos que precisam ser adequados à NR12, no anexo 12 da NR12. Então, muita gente trepou ali, desceu e subiu. Já vi isso acontecer. Na época permitia, mas hoje, com a NR12, o anexo 12 da NR12, não precisa. Então é importante você ter conhecimentos de cesto acoplado, cesto suspenso, cesto aéreo, para entender esse tipo de necessidade. Pode ser que trabalhe também até com a PTA, ela trabalha no negativo, certo? Então isso tudo é importante se ter em mente. Você vai trabalhar em altura, dentro do espaço confinado, vai usar uma PTA, para que trabalha no negativo. Isso é possível? É, mas é preciso encontrar todas as metodologias de trabalho adequadas. Então, para movimentação de pessoas. Né? Equipamento de proteção respiratória, o chamado de PPR, Programa de Proteção Respiratória. Então, na Fundacentro existe uma norma de segurança que exige que se tenha um programa de proteção respiratória. Aí já envolve um treinamento específico para proteção respiratória, um treinamento de 8 horas para isso, testes, né, para se usar os equipamentos, ver vedação, uma série de orientações. Recomendamos até um procedimento para trabalho, para proteção respiratória, que envolve todos os cenários de risco que você tem na sua empresa. O procedimento tem valor jurídico, o procedimento te norteia. Nós fazemos muitos procedimentos, já fiz diversos procedimentos para a empresa que envolvem a proteção respiratória. Então, a proteção respiratória tem que ser desenhada para o contexto de trabalho que você tenha, dentro do risco que você tenha. Então é importante ter isso como procedimento, passo a passo. Equipamentos para salvamento. Então, os equipamentos de salvamento, já citamos algumas vezes, são diversos. Né? Maca envelope, meia maca, maca inteira, e tripé para salvamento, né? Ou até outro aparato. Né? Tem casos mais extremos que você tem que ter, dependendo de onde vai fazer o trabalho de espaço confinado, em áreas remotas, precisa ter até carro de apoio, dependendo da estrada de acesso, tem que ter helicóptero. Então vai dependendo do tamanho do seu problema, do tamanho do seu nível de risco. E, por sua vez, ter o plano de emergência que contempla todo esse aparato. Risco de incêndio, material de combate a incêndio, pessoal treinado em combate a incêndio. Nós vamos ter um módulo aqui combate a incêndio, o primeiro socorro, os primeiros atendimentos de primeiros socorros. Toda essa informação precisa ter o aparato necessário para se atender os possíveis eventos que venham a acontecer de emergência. Sistema de iluminação. Então, o sistema de iluminação, dependendo do seu cenário, vai precisar de uma iluminação que seja à prova de explosão, uma iluminação adequada, você tem lanternas, ou outros tipos de aparatos que para iluminar o ambiente de trabalho dentro do espaço confinado. O sistema de iluminação deve estar em perfeito estado de funcionamento, ser utilizado em áreas classificadas. O sistema deve possuir marcação apropriada, então, uma identificação nele que está seguindo as normas da IEC, que por sua vez é uma NBR e vai dar toda a blindagem necessária para que se possa trabalhar com uma iluminação dessa dentro do ambiente de espaço confinado. Reconhecimento e avaliação. O reconhecimento e avaliação, reconhecimento e avaliação do espaço confinado já começa lá fazendo a PR. Então nós temos os módulos de análise de risco. Diversos módulos que vão te dar um conhecimento bem aprofundado, posso até dizer isso, que vai te ajudar o reconhecimento e a avaliação dos riscos. Todos os riscos ali precisam ser avaliados, tudo que envolve, né, dentro e fora do espaço confinado. Por sua vez, vai dar subsídio para fazer procedimentos, junto com manuais,
né, para poder fazer os procedimentos de trabalho, os procedimentos de segurança e dar conhecimento suficiente para preencher o prontuário do espaço confinado. Então, está lá, no reconhecimento e avaliação dos espaços confinados, a seguinte metodologia deve ser implementada: reconhecer os espaços confinados existentes, cadastrando-os e sinalizando-os. Então, fazer um cadastro simples, uma coisa simples de cadastro. O prontuário já envolve bastante informação, mas o cadastrar, ela dizer onde ele é localizado, né, dar um código para ele, se for apropriado, uma numeração, uma sequência, tá certo? Sinalizá-lo. Restringir e controlar o acesso a todo e qualquer espaço confinado. Então tem que haver controle, uma restrição de controle. C. Considerar que operações nas superfícies de grãos são extremamente perigosas e que a entrada e movimentação de trabalhadores sobre massa de grãos ou materiais que ofereçam risco de engolfamento, lembra? Engolfamento não é afogamento, afogamento seria com líquidos, né? A pessoa afundou ali, ela engolfa porque o grão entra na garganta, ela não consegue respirar. Soterramento, não, ou até afogamento com materiais que são líquidos e pode afogar. E sufocamento são proibidos, quer dizer, isso é proibido trabalhar em superfícies assim, salvo quando garantidas por meio de análise de risco e adoção de medidas de caráter coletivo e ou individual comprovadamente efetivas, ou seja, que tem eficácia. Deve ser mantida a sinalização específica na entrada do local de armazenamento, constatando os seus riscos e a proibição de acesso. Então, isso aqui, algumas perguntas importantes de itens, igual você está vendo, A, B, C, estão falando sobre como fazer para reconhecer a avaliação do risco. Então, nesse próprio treinamento, você com conhecimento do risco e já usar os seus conhecimentos como profissional da área de segurança sobre risco. Por sua vez, pegando aqui o que já questiona, né, como perguntas necessárias, levar em conta, considerar, conforme nós estamos vendo aqui no reconhecimento e avaliação, vão te levar a ser bem assertivo e não deixar risco nenhum de fora, né? Perigo nem risco nenhum de fora. Letra D, garantir a divulgação da localização e da proibição de entrada num espaço confinado para todos os empregados próprios ou terceiros. Garantir não é mitigar, garantir é uma coisa que salvaguarda. Então nós temos que entender que o mundo da segurança evoluiu, tem muita coisa que a gente pode só mitigar, mas a norma NR33, por exemplo, ela fala muito de garantir é salvaguarda. Designar e capacitar as pessoas que têm obrigações ativas nas operações de entrada, relacionando os deveres de cada trabalhador. Olha, designar e capacitar as pessoas relacionando os deveres de cada trabalhador. Está dizendo o quê? Ele conheceu o prontuário, ele conhecia a análise de risco, ele conhecia a PET e ele conhecia também a ordem de serviço do trabalhador. Verificar as condições dos espaços confinados para determinar se as condições de entrada são seguras. Monitorar continuamente o interior do espaço confinado. Tudo isso envolve procedimento. Tudo precisa de procedimento, inclusive de avaliação ambiental. Agora, procedimentos gerais. Lembrando que nós temos uma apresentação que fala de manuais, seguido de uma outra apresentação de procedimentos. Fique muito atento a isso, que você vai precisar dos manuais para fazer procedimentos, para te auxiliar, e das análises de risco também. Então, procedimentos gerais. A empresa deve desenvolver e implementar adicionalmente os seguintes procedimentos. Coordenação de entrada que garanta a segurança de todos os trabalhadores, independente de haver diversos grupos de empresas no local. Então, tem que haver um procedimento. E, normalmente, para isso, como o risco pode ser muito grande, riscos escritos, que procedimentos têm valor jurídico. B. Preparação, emissão, aplicação e cancelamento de permissões de entrada. Tem que estar procedimentado. C. Realização de todo e qualquer trabalho em espaço confinado por no mínimo 2 pessoas, sendo uma delas o vigia. Interrupção das operações de uma entrada sempre que surgir um novo risco de comprometimento dos trabalhos em conformidade com o item 10.1.3.10.2.9. Então, vai ser visto mais à frente. Então, procedimentos gerais. Ainda nos procedimentos gerais, letra E. Serviço de emergência especializado e primeiros socorros para salvamento dos trabalhadores em espaço confinado. Então, serviço de emergência especializada. Isso implica que numa brigada de emergência, seja ela voluntária ou seja ela profissional.
Ainda nos procedimentos gerais, ó, letra F, com subitens também. Ó, revisão da permissão de entrada de trabalho em espaços confinados quando ocorrer o quê? Qualquer entrada não autorizada em um espaço confinado. Detecção de um risco no espaço confinado não coberto pela permissão de trabalho. Detecção de uma condição proibida pela permissão. Dano ou acidente durante a entrada. Ó. Mudança no uso ou na configuração do espaço confinado. Reclamação dos trabalhadores sobre a segurança e a saúde do trabalho. Mudança no procedimento ou método de trabalho em espaço confinado. Mudança nos insumos, quer dizer, matéria-prima que você mudou, e utilidades capazes de alterar o tipo de perturbação no espaço confinado. Isso quer dizer o quê? Você usava um produto que não era tóxico, agora está usando um produto que é tóxico, é mais eficaz, mas é tóxico também. Então, isso tudo já houve uma mudança na perturbação do espaço confinado. Agora, PET, a permissão de entrada. Antes que a entrada seja autorizada, o empregador ou seu preposto deve documentar o conjunto de quê? Medidas necessárias para a preparação de uma entrada segura. A permissão de entrada e trabalho preenchida deve estar disponível para os trabalhadores. Aí, ó. Então, quem preenche é o supervisor, mas o trabalhador tem que ter acesso. Então, autorizados mediante a sua fixação na entrada ou por quaisquer outros meios igualmente efetivos. Ainda na permissão de entrada. A permissão de entrada e trabalho deve ser encerrada quando as operações de entrada cobertas tiverem sido completadas. Terminou, acabou o documento, fechou o documento. Houve a saída, pausa ou interrupção dos trabalhos em espaços confinados. Também precisa, né, ser encerrada. Alguém pode até achar que excesso de procedimento, mas é em função do nível de risco que existe e do histórico que se tem de muitos acidentes que levaram ao óbito por conta de trabalho em espaço confinado. Então, como diz, esses objetivos, os meios são pertinentes. Procedimento de permissão ainda. A permissão de entrada e trabalho deve ser cancelada quando ocorrer uma das condições não previstas dentro ou nas proximidades do espaço confinado. As permissões de entrada canceladas por motivo de surgimento de riscos adicionais devem ser arquivadas pelo período de 5 anos e servirão de base para a revisão do programa. Com certeza, se você acontecer um evento, você consegue mexer em todos os procedimentos de segurança, de trabalho, o próprio prontuário do espaço confinado. Gerenciamento de mudanças. Ó. Então, antes de emissão da PET, o supervisor deve identificar possíveis mudanças no espaço confinado. Mudou alguma coisa ou não? Houve uma revisão de procedimento que levou a alguma alteração? Se não, né? Então, caso identifique alguma mudança, o supervisor deve solicitar a elaboração ou revisão da análise preliminar de risco, englobando possíveis cenários acidentais provenientes da mudança. É obrigatório que o supervisor de entrada submeta a mudança e sua respectiva análise de risco à aprovação do empregador ou seu preposto, que é o responsável técnico, ou seu preposto para proceder à implementação da mudança e das medidas de controle de risco. Então você já sabe que é uma reação em cadeia nisso tudo. Eu vou passar a usar um produto X, que é diferente. Então, tem que se mexer. O meu produto vai ser mais tóxico, o meu produto vai ser menos tóxico. Então, meu risco diminuiu também, eu preciso ter uma mudança. Ainda no gerenciamento, implementada a mudança, suas medidas de controle, o supervisor de entrada fica autorizado a emitir a PET. Olha só que bacana. Então, está mostrando uma sistematização nesse trabalho. Durante a realização do trabalho, o supervisor de entrada deve avaliar as medidas de controle implementadas e registrar sua eficácia na PET ao encerrá-la. Detalhe importante, esse módulo aqui ele faz parte também do curso de supervisor. Esse aqui está voltado para ser instrutor, mas ele também existe no curso de supervisor e no curso também de entrante vigia e no curso de responsável técnico. Por que isso tudo? Porque isso é de uma NBR. A NBR vem depois da NR33. Então, já com outras informações importantes que não se contemplam muitas das vezes na NR33, mas complementa o trabalho. Então, são coisas separadas, mas que
contribui uma com a outra, ok? Então eu preciso ter esse conhecimento também, por isso que eu decidi fazer essa apresentação correndo essa norma. Em caso de ineficácia das medidas de controle, a PET não pode ser emitida. Então tem que haver garantia. Isso tudo está presumindo o quê? Garantia. Se não dou garantia, então a PET não pode ser emitida. Caso tenha sido emitida a PET e a ineficácia das medidas de controle for verificada durante a realização do trabalho, esta permissão deve ser cancelada e o gerenciamento da mudança deve voltar à etapa de análise. Então, olha que interessante. Então, envolve diversos profissionais. O profissional de segurança tem que estar muito alinhado com tudo isso. E precisa ter eu recomendo ter um procedimento norteador para a parte de procedimento voltado para espaço confinado. Nós costumamos chamar de PPSHI. O que seria PPSHI? Uns chamam de manuais, outros chamam de instrução de segurança, outros chamam só de procedimento de segurança, a gente chama de PPSHI. Por que PPSHI? Os dois PP iniciais são o quê? P, quer dizer, procedimento padrão. Então vamos ver o que quer dizer isso. Padrão, se fosse só os termos assim, ó. Onde, por quê, para quê, quem. Então isso está dizendo que o padrão. Mas quando você bota a palavra como, que envolve o passo a passo, já é o procedimento. Então, procedimento padrão, PPSHI, procedimento padrão de segurança e higiene industrial. Ou segurança do trabalho. Então mas o procedimento padrão já é o que a gente considera como o termo mais adequado, é um procedimento padrão. Então tem lá todos os itens e o passo a passo que é necessário. E o que a gente recomenda com isso? Tem um procedimento inicial norteador. Como existem diversos outros procedimentos, procedimentos de trabalho, procedimentos de segurança, diversos, então é importante se ter um procedimento norteador para citar todos os outros procedimentos que precisam ser consultados. Como fosse um documento gestor. Ok, pessoal? Então, a gente está dando essa orientação no âmbito de sistematização. E para poder todos ficarem cientes. E de tempo em tempo, a empresa também dá uma palestra para o seu pessoal dos procedimentos. Até porque o treinamento voltado para a parte de entrada de espaço confinado, supervisor, ele é um treinamento que exige uma reciclagem anual. Então, em todos os casos, as permissões de entrada que envolvem gestão de mudanças devem ser arquivadas pelo período mínimo de 5 anos. Se precisa ser arquivada por um período desse, a gente já sabe que envolve também parte civil, né? Responsabilidade civil. Por um outro lado, nós recomendamos que a APR seja arquivada por um período de 20 anos. Então, nós estamos aqui falando de APR como um todo, mas tem um módulo de APR. Então, na análise preliminar de risco, que vai dar subsídio para fazer todo esse trabalho de prevenção, que é o coração da prevenção, é preciso se ter um bom conhecimento e criar os procedimentos baseados nisso. Tudo isso vai ter valor jurídico. Então, mas a APR guarda por 20 anos. E o procedimento também tem de valor jurídico. E aqui já está nos colocando um tempo de 5 anos de guardar esses documentos. Permissão de entrada. Então, na PET, nós vamos ter uma tarefa da PET. Lá no finalzinho, depois de você atravessar outros módulos, tem módulos lá no final desse curso, e muito importante, que nós vamos estar colocando uma tarefa da PET. Uma das últimas, será praticamente a última tarefa. É que você saiba com a expertise apropriada desse assunto. Teoricamente, mas que não vai ser muito distante da atividade prática. A PET, ver anexo A, documentada a conformidade das condições locais e autoriza a entrada de cada espaço confinado, devendo identificar. Então, falando só mais um pouquinho, nós vamos ter ali um modelo de PET, apresentado pela NR33, e o modelo de PET é apresentado pela ANBR. E mostrar ali, você vai adaptar a PET de acordo com o seu cenário de risco. Ainda na PET, o espaço confinado a ser adentrado. Então, identificar isso. O objetivo da entrada. A data e duração da autorização da permissão de entrada. Quanto tempo? Os trabalhadores autorizados a entrar em um espaço confinado que deve ser relacionado e identificado pelo nome e pela função que irão desempenhar. Aí, ó. Os trabalhadores autorizados que tiveram o curso, passaram pelos exames, levantamento psicossocial. A assinatura e identificação do supervisor de entrada que autorizou a entrada.
os riscos do espaço confinado a ser adentrado, as medidas usadas para isolar o espaço confinado e para eliminar ou controlar os riscos do espaço confinado antes da entrada. A permissão de entrada é válida somente para uma entrada, devendo ser encerrada e arquivada ao seu término. Então a gente para aqui, pessoal, slide 154. Então nós vamos reiniciá-lo, o próximo vídeo, nesse mesmo slide 154, falando dos deveres. Dúvidas, pessoal? Não fique com elas. Nos envie a sua dúvida através dos canais de comunicação, que estaremos tirando suas dúvidas, prestando todo o esclarecimento necessário, te dando até mais materiais para que você possa estar bastante informado sobre o assunto e com o conhecimento necessário. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.